Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje vai ser sobre resoluções de exercícios, né? Envolvendo aí a terceira lei de Newton, né? As leis de Newton em geral, certo? E suas aplicações, tá ok? Então fica ligadinho, responda junto comigo, tá ok? Nós vamos analisar todas as alternativas, tá ok? A correta e também as incorretas, né? Saber por que estão incorretas, tá certo? Então faça suas anotações, pega papel, caneta, tá ok? Faz as suas anotações aí, anote suas dúvidas, certo? Assista esta aula novamente, né? Lá na plataforma Gonçalves Dias, é esta aula e outras, tá ok? Para que você consiga aí dar continuidade aos seus estudos, tá certo? Lembre-se, o estudo da física, assim como das demais disciplinas, certo? É como se fosse uma escada. Você precisa subir degrau a degrau. Devagarzinho a gente vai chegar lá no topo, tá ok? Então aqui devagarzinho a gente vai conseguir chegar até o final do nosso conteúdo e vocês, certo? Entendendo aí sobre esses conteúdos. Tem que chegar aí afiado, né, no final do nosso ciclo, né, do ensino médio para os vestibulares, tá certo? Então te liga, viu? Te liga aí em todas as aulas, né, que estão sendo transmitidas, certo? Ou todo o material que está na plataforma, tá certo? Então nós estamos aqui justamente para ajudar com que você consiga, no final desse ciclo, ter a aprovação no vestibular, certo? Então vamos lá, a nossa aula de hoje, né? Vamos ver a nossa primeira questão. Vamos comentar essa primeira questão. Diz o seguinte, ó. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante conclui que um cavalo, ao tentar, né, puxar uma carroça, certo? Não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça, certo? E vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Então é o seguinte. Então o estudante ele diz que um cavalo, quando ele vai tentar puxar a carroça, certo? Ela não deveria sair do lugar. Isso porque o cavalo faz uma força sobre a carroça e a carroça também vai fazer uma força sobre o cavalo. Tá certo? Nós comentamos isso em sala de aula, né? Aqui na nossa última aula. Tá ok? Nós comentamos isso, né, sobre a aplicação dessas forças e por que não acontece uma certa situação que está aqui na nossa alternativa. Né? Então vamos ver. A letra A. Ele diz o seguinte: ó, o estudante está correto, sendo que esse tipo de problema, né, esse é um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Então ele diz que a carroça, né, o conjunto não deveria sair do local, né, deveria estar parado, né, porque Newton, né, ele não conseguiu, ele não tem uma explicação para isso. Vamos ver se é verdade ou não, né? Letra B. O estudante está errado, pois a força de atrito, né, entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento, certo? A força de atrito, eu pedi que vocês dessem uma pesquisada, já que na última aula não deu tempo de a gente falar, tá certo? A força de atrito acontece, tá certo, entre um corpo, né, uma massa e o solo, por exemplo. Então ali existe o atrito, né, tem uma estrutura rugosa que é o solo. Vamos botar, por exemplo, o solo, certo? Então, para o deslizamento, para que esse deslizamento ele não seja um deslizamento eterno, tá certo? O atrito ele vai ser uma reação ao sentido desse deslizamento, tá ok? Então, nós podemos ter, por exemplo, as estruturas, né, os pisos das casas que são antiderrapantes, certo? Ali tem uma estrutura muito rugosa, então o deslizamento ali quase não acontece, é bem pouco, tá certo? Então esse é o deslizamento, a força de atrito é ligada justamente a esse deslizamento. Se o solo ou a estrutura for muito lisa, o atrito ele é mínimo. Se ela for muito rugosa, o atrito ele é máximo, tá ok? Vamos lá. Então ele diz que o estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento.
Vamos ver, né? Letra C. O estudante está correto e, e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Então, a letra C e a letra A estão aí caminhando juntas, né? Letra D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio, né? E a carroça, certo, irá entrar em movimento, né? Então vamos ver quais são as alternativas, né? Qual é a alternativa correta e vamos comentar, certo, as demais. Então, a alternativa correta é a letra D, tá certo? Expliquei isso na aula. Eu disse o seguinte: a força de ação e reação, que são as forças aplicadas, elas são de mesma intensidade, isso nós já sabemos, e de mesma direção, certo? Porém, em sentidos opostos. E não se anulam porque atuam em corpos diferentes, tá certo? Nós só podemos anular as forças que atuam no mesmo corpo. Mas no caso da terceira lei de Newton, as forças elas irão agir em corpos distintos, tá ok? Então por isso que a resposta é a letra D, certo? O corpo ele vai se movimentar, quer dizer, o conjunto vai se movimentar justamente porque essas forças não se anulam, certo? No caso da letra A, vamos entender o porquê que não pode ser a letra A, né? A letra A diz o seguinte, que o estudante está correto, certo? Primeiro que ele já é porque o estudante não está correto, ele está errado, certo? Complementando. Sendo esse tipo de problema, né, sendo que esse é um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. E Newton resolveu lá na terceira lei de Newton. Certo? Ele conseguiu resolver sim esse problema. No caso da letra B, o estudante está errado. Tudo bem, até aqui tudo bem, né? Pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento, certo? Tem que ter cuidado. No nosso exemplo, certo? A força de atrito, ela está agindo, acontece ali a força de atrito. Mas não vai ser ela a responsável pelo movimento do conjunto, como diz o problema. Tá certo? A gente pode levar, por exemplo, para locais em que não há atrito. Certo? No espaço, por exemplo. Como é que uma espaçonave consegue ali se mover no espaço? Certo? Como ali o atrito ele é muito pequeno, insignificante, tá certo? Então, na lógica da letra B, lá não deveria acontecer o movimento. E acontece. Tá certo? Tem que ter cuidado. A letra C é a mesma letra A, né? O estudante está correto, certo? E não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Existe sim a terceira lei de Newton, certo? Então, por isso a resposta é a letra D, tá ok? Vamos para a questão 2. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa correta, né? A alternativa verdadeira. Letra A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Vamos lá. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? E a letra E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Certo? Aqui, depois da explicação que nós demos para a questão 1, né, aqui ficou bem fácil, certo? Eu espero que vocês tenham aí, não é, marcado, né, anotado a letra E, né, como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças, né, de ação e reação não se equilibram, certo? Quando a gente diz que não se equilibram, é porque não se anulam, certo? E de fato elas não se anulam, certo? Não se anulam porque aplicados em corpos diferentes, tá certo? No caso da letra A, né, os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não. Podem ser também, não aplicados ali, né, formados por forças de campo, tá certo? Nós podemos ter força de campo agindo ali, sem problema algum. Basta ver a aplicação da força, tá certo? Um exemplo disso é a própria interação que acontece com os corpos celestes, né? A relação da gravidade, tá certo? Então, segundo a configuração newtoniana, vamos pensar Terra e Lua, certo?
A Terra ela, né, ela vai incidir sobre a Lua ali uma força gravitacional. Assim como a Lua também incide na Terra a força gravitacional, certo? Então nós temos ali o par ação e reação, certo? Então no momento em que há uma força de campo agindo sobre a Lua, também há uma força de campo agindo sobre a Terra, certo? Então nós temos os pares ação e reação ali agindo, tá ok? Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Muito pelo contrário, elas não se anulam, certo? A letra C. A força normal é uma reação da força peso aplicada sobre uma superfície, certo? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Nós temos um caso especial, né, em que as forças peso e normal se equilibram, certo? É um corpo sobre uma superfície horizontal, certo? Isso foi explicado na aula. Quando este corpo está sobre superfícies que não são horizontais, né, uma superfície que não é horizontal, a força, peso e a normal, elas não se equilibram, elas não se anulam. Então nós temos um caso especial que vai contemplar a letra C, um caso especial apenas, certo? Mas isso não é regra, isso não é lei, tá certo? Tem que ter cuidado. Por isso, 3, 2, 1. Por isso, a letra C ela está incorreta, ok? No caso da letra D, as forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, atuam em corpos distintos, tá certo? A letra B e a letra C e a letra D, desculpa, tá certo? Elas até se complementam de uma forma equivocada, tá ok? Certo? As forças de ação e reação sempre atuam em corpos distintos, não no mesmo corpo, tá certo? Por isso elas não se anulam, tá certo? Então, exercício 2, resposta à letra E, tá ok? Vamos para a questão 3. Na questão 3 diz o seguinte: analisando as leis de Newton, pode-se concluir corretamente que, vamos lá, o movimento retilíneo e uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move, certo? Então, o movimento uniforme é consequência da aplicação de uma força, né, constante sobre um corpo que se move. Letra B. A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro da nossa galáxia. Certo? Olha lá, cuidado. Letra C. Para toda ação existente, uma reação correspondente, certo? Sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação da força peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Letra D. Se um corpo é dotado de aceleração, está certamente, né, esta certamente é consequência da ação de uma força ou de um conjunto de forças resultantes diferentes de zero, agindo sobre o corpo. E a letra E, a força centrífuga, certo? A força centrífuga, gente, é aquela que aponta para fora do movimento circular, tá certo? Então, a força centrífuga é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre os corpos que obedecem a um movimento circular e que tem como reação a força centrípeta, né? Centrípeta que aponta para o centro do movimento circular, certo? Então vamos ver aqui qual é a alternativa. Percebo que tem aqui as alternativas são bem mais elaboradas, né? E nós temos um misto aqui, né, desses conceitos das leis de Newton, né? Então, resposta correta, se você marcou aí como resposta correta, né? Se fizeram aí na casa de vocês um quiz, né, para saber quem é que responde corretamente, né? Você aí que disse que a letra D acertou, tá certo? Se um corpo é dotado de aceleração, lembre-se da segunda lei de Newton.
Força é igual a massa vezes aceleração. Uma relação muito íntima entre a força e a aceleração. Certo? Isso foi muito bem explicado na aula sobre a segunda lei de Newton, né? E aquele que veio na sequência, né? A aula sobre o movimento com velocidades variáveis, tá certo? A força e a aceleração tem essa relação muito íntima, tá ok? Então, lá no movimento uniformemente variado, por exemplo, nós falamos de aceleração, nós não citamos a força, mas por o movimento ele ser uniformemente variado, ele tem que ter a ação da força, tá certo? Então, um corpo que é dotado de aceleração, porque certamente lá tem força, certo? Está certamente em consequência da ação de uma força, tá ok? Ou de um conjunto de forças de resultante diferente de zero. Lembre-se, tá certo? Lembre-se, existem várias forças que agem sobre um corpo, certo? A soma dessas forças é que vai saber se esse corpo ele está sob a ação de uma força ou não. Se todas as forças se anulam, é porque a resultante é zero. A aceleração é nula, certo? Se a força resultante for diferente de zero, é porque ali nós temos a ação de uma aceleração, tá ok? Então, este conjunto é resultante, né, de um conjunto de forças que é diferente de zero, isso agindo sobre esse corpo. Por isso, a letra D é a resposta correta, certo? Vamos ver a letra A, por exemplo. O movimento retilíneo uniforme, né, o movimento uniforme, é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. Não, tem que ter cuidado, certo? Quando ele coloca a força constante é justamente para confundir, certo? A força ela tem que ser igual a zero, é nula. A força tem que ser nula, certo? Força nula, aceleração nula, e não força constante, certo? Quando se fala em força constante é porque a aceleração ali ele será diferente de zero. E no movimento uniforme, a aceleração é zero. Aceleração nula, força nula. Tá ok? Letra B. A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, né? Como é o caso do centro da nossa galáxia. Gente, referenciais absolutos, certo? Referenciais em repouso. Tem que ter cuidado. Na natureza nós não vamos encontrar um repouso absoluto. Não existe. Tá certo? O repouso absoluto até agora não existe, porque a ideia de repouso e movimento vai depender de um referencial, certo? De um referencial. Então, tem que ter muito cuidado na ciência, na física, por exemplo, quando se diz que algo é absoluto, tá certo? Ou que está ali em um repouso eterno, para qualquer referencial estar em repouso, tá certo? Então, esses termos em que ele vai te dar uma ideia de que para qualquer situação que exista, o comportamento sempre vai ser aquele, certo? Você tem que ter cuidado, certo? A física ela é muito relativística, ok? Letra C, não só relativística, como ela também é probabilística. Tem que ter muito cuidado. Letra C. Para toda ação existente, toda ação existe uma reação correspondente. Ok, nós já sabemos disso. Sendo exemplo dessa circunstância, a força normal, que é uma reação da força peso. Não. A normal e peso só tem uma situação em que eles se equilibram, mas uma não é reação da outra. Tem que ter cuidado, tá certo? Força-peso sobre objetos apoiados em uma superfície plana. Errada essa questão, tá certo? No caso da letra E, a força centrífuga, que é aquela que aponta para fora, certo? Do movimento circular, é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre os corpos que obedecem ao movimento circular e tem como reação a força centrípeta. Não, tá certo? Força centrífuga e força centrípeta, elas não são ação e reação uma da outra. Tem que ter cuidado, tá ok? No caso do próximo exercício, que é o exercício 4, né? Aqui está a questão, né? Fala sobre também a terceira lei de Newton, tá certo? Que diz que não poderia se utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço. Por conta de quê? Tá certo? Letra A, porque as leis de Newton são válidas somente na Terra, por conta da gravidade igual a zero, certo? E as demais que vocês vão ler aí e responder. A resposta vocês vão encontrar lá na letra C, tá certo? Então fica aí a dica para vocês analisarem essa questão. Com essa questão nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.